Bom dia para todo mundo que está acompanhando essa transmissão que começa agora, primeira transmissão ao vivo depois desse momento de quarentena, de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Hoje o Sincerme Teresina vai conversar um pouco sobre os últimos acontecimentos, né, devido a esse momento de pandemia, como que a classe trabalhadora tem se organizado, quais são os últimos ataques que infelizmente têm acontecido, né? E também vamos falar da nossa nova campanha, né? A campanha de solidariedade de classe, que foi iniciada já há alguns dias, e hoje nós vamos poder fazer um detalhamento dessa campanha, das ações que estão sendo feitas, realizadas e planejadas para os próximos dias, e chamar todo mundo para poder participar. É um momento difícil, né? Muitas pessoas estão passando por diversas dificuldades, a classe trabalhadora sendo atacada de diversas maneiras, e o Sincerme não podia deixar de fazer uma campanha pensando nesse momento. Hoje também, dia 18 de abril, marca o aniversário do Sincerme, são 31 anos de luta dessa entidade que é importante para as lutas da classe trabalhadora em Teresina, no estado, é referência também no país, nós vamos falar disso. Quem está aqui é o Sinésio Soares e a Tatiana Oliveira, eles são membros da direção colegiada do Sincerme, uma direção que funciona, né, agora de outra forma, a partir de uma mudança no estatuto, a última eleição marcou essas mudanças no formato da diretoria do Sincerme, e eles estão aqui para conversar com a gente sobre esses assuntos. Vou conversar primeiro com o Sinésio, ele vai falar sobre esse momento onde Firmino, Wellington Dias e Bolsonaro têm tomado algumas ações que impactam e atacam a classe trabalhadora, e ele vai localizar a gente sobre os últimos acontecimentos e como que o Sincerme tem se organizado frente a isso. Bom dia, Sinésio, você pode começar aí falando com a gente. Bom dia, Ohana, Tati, bom dia a todas e a todos. Nós pretendemos utilizar mais frequentemente esse mecanismo de comunicação, não só com a nossa base, mas com todo mundo que nos acompanha em todo o Brasil. Na verdade, não nos sentimos à vontade, né, pela necessidade que temos de permanecer em isolamento e distanciamento social, uma vez que nossa prática é mais a ação direta e nós, no dia 18 de março, tivemos que suspender a greve de um dos setores, o setor que mais se move, mais combativo, é o setor da educação. Iríamos começar a greve geral dos servidores municipais, porque o prefeito Firmino Filho investe mais em propaganda do que mesmo em pessoal. Agora mesmo estamos tendo muitos problemas e iniciaremos uma campanha exatamente para ver se a gente consegue mover de alguma forma, ou nas redes sociais, ou nos locais de trabalho daqueles que estão na linha de frente, a nossa base, porque tanto o Wellington Dias, Firmino, quanto o Bolsonaro aproveitam dessa situação para aumentar os ataques contra a classe trabalhadora. O discurso é um discurso de que é todo mundo contra o vírus, de que nós temos que unificar, mas, na verdade, o que se percebe não é isso. Nós estamos perdendo muitos direitos. Agora mesmo, felizmente, parece que vai caducar a MP 905, que é aquela que cria a carteira de trabalho verde e amarela, que retira direitos históricos da classe trabalhadora. Não foi pautado para segunda-feira, não sabemos se eles vão fazer alguma negociação nesse final de semana e mudar tudo e ainda votar essa famigerada medida provisória do governo Bolsonaro. Outra questão que nós, desde o início dessa pandemia, fizemos uma reunião no sindicato e adotamos aí essa campanha de solidariedade de classe, onde iniciamos com carros de som pela cidade, para convencer a população de permanecer em isolamento social. Sabemos que precisaríamos ter um outro governo federal, um governo federal que tivesse um mínimo de sensibilidade e que agilizasse o pagamento do auxílio emergencial e que fosse num valor muito superior. Um salário mínimo, por exemplo, seria algo que, apesar de que o salário mínimo que nós temos na prática não é o que está na Constituição Federal, mas seria muito melhor do que somente R$ 600. E aí, na hora de receber, a classe trabalhadora passa por mais um vexame. Nós temos recebido várias ligações de pessoas com quem nós temos contato,
onde a única resposta que tem é que está em análise, ou seja, parece que colocaram um psicanalista lá para atender na Caixa Econômica lá para dar respostas a essas questões, só que o estômago não espera, né? A outra medida que é ir para as ruas em protesto é uma idiotice, nós sabemos que aí a morte vem mais rápido ainda do que a necessidade que se passa com a ausência de políticas para garantir a quarentena. E o Wellington Dias, da mesma forma, tem ataques aqui brutais, agora está aproveitando essa oportunidade para fazer empréstimos milionários. Nós percebemos também que está retirando direitos da classe trabalhadora, dos servidores, e também se acoloiando com o empresariado, da mesma forma que Bolsonaro, onde há uma autorização para reduzir salários. Nós somos contra as demissões, nós temos como programa a proibição das demissões e manter todos os benefícios. A respeito, inclusive, de benefícios, tem uma coisa absurda que nós vamos, na segunda-feira, tomar uma providência junto ao Ministério Público, que uma portaria 86 da Fundação Municipal de Saúde, retira todos aqueles direitos ocupacionais das pessoas que por algum motivo tiveram que se afastar do trabalho nos serviços essenciais. Para nós isso é um absurdo, né? As pessoas não estão sendo afastadas por conta de uma irresponsabilidade, de falta. Isso é uma medida preventiva, é uma política de saúde pública, e para nós não vamos aceitar que, pelo fato de não estarem indo, de estarem ficando em trabalho remoto, as pessoas têm uma redução salarial. De jeito nenhum, não aceitaremos isso, né? As políticas de suspensão de pagamento de água, suspensão de pagamento de luz, essas sim são as políticas que devem ser incentivadas e não de corte de salário. Não aceitamos corte de salários de ninguém, nem da iniciativa privada. O governo tem que tomar medidas para garantir que a iniciativa privada não faça as demissões, não reduza salários, né? Esse ataque brutal aí de redução de salário, além da redução do consumo, né? Porque é o salário que faz o consumo, é uma medida que é, do ponto de vista humano e do ponto de vista econômico, totalmente equivocada. Enquanto isso, o governo federal repassa para os bancos, para os banqueiros, 1,2 trilhão de reais, para socorrer os bancos. Imagina, quem sempre nos explorou, quem sempre esteve arrancando o nosso couro, né, agora vai receber uma ajuda daquele Estado que eles dizem que é o Estado que tem que ser mínimo. Imagina só. O próprio ministro que agora foi demitido pelo Bolsonaro, ele já votou do teto dos gastos, né? Achava muito bonito ficar vestindo a camiseta do SUS, mas na verdade, quando teve que votar, ele votou contra, da mesma forma que o Bolsonaro votou a favor da redução da PEC dos gastos. Então, assim, tem muita falácia, muita mentira, muito discurso para a plateia, até porque estamos no ano eleitoral, e nós estamos aqui iniciando esses processos de lives do Sindicerv para desmascarar todas essas questões e tirar políticas como essa que vai ser exposto daqui a pouco pela Tatiana, que é a campanha de solidariedade de classe, certo? E essa solidariedade de classe, ela é muito mais do que somente fazer doações. Nós vamos fazer discussão política também e pretendemos, com essa campanha de solidariedade, mostrar que, embora governos e patrões arrochem salário, o servidor, o trabalhador, continua solidário. Sinésio, alguns comentários e perguntas já começam a chegar aqui para a gente, principalmente de profissionais do magistério. Né? Vou até colocar aqui na tela, uma pessoa aqui falando assim: fale sobre a possível alocação dos professores, né, para enfrentamento. Tem gente falando também sobre aulas online, e sobre retroativo, texto das férias, que tem a ver com as últimas decisões em nível de prefeitura. Se você puder comentar sobre isso agora. Sim, por favor. Então, inicialmente, sobre a questão da alocação, que na verdade não são somente de professores, né? Então, existe aí uma realidade que para nós um exemplo do autoritarismo do prefeito Firmino Filho, porque tudo que ele manda para aquela Câmara de Vereadores é aprovado, certo? Quando é um decreto, fica até mais fácil da gente derrubar, né? Porque a gente corre ao Ministério Público e vai, né, rapidamente entra com
um pedido pelo próprio Ministério Público e é mais ágil a gente derrubar a arbitrariedade. Só que o prefeito é super poderoso, é dirigente nacional do PSDB e tem uma maioria absurda, absurda. Os vereadores da maioria, da base do prefeito na Câmara de Vereadores, votam tudo. Para você ter uma ideia, em relação ao piso do magistério, a Lei 11.738 determina que haja 12,84% de reajuste, né? Pois bem, eles aprovaram a lei com a metade disso. Os técnicos da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos o parecer e divulgamos amplamente. Esse parecer disse que era pela rejeição desse projeto, para que ele não tramitasse, porque é inconstitucional, e mesmo assim os vereadores resolveram votar. Nós ocupamos a Câmara, não permitimos a votação, ocupamos a Câmara, porque é um absurdo fazer um projeto inconstitucional como esse, só porque o rei da cidade enviou para aquela Câmara, e eles utilizaram de violência policial, bloquearam a Marechal para que os professores não viessem para a Assembleia do dia que iam votar, e votaram em outro espaço, não naquele que a gente estava ocupando, votaram no plenarinho. Como ratos, entraram num buraco lá e votaram esse projeto que é inconstitucional. E o pior de tudo isso, eles votaram um parcelamento, e não tem o retroativo na lei na segunda parcela, mas tem na primeira, e eles pagaram agora, em março, a metade do piso, né, lembrar bem, 6,42, apenas a metade do piso está ilegal, ainda está ilegal, é o prefeito ilegal, é uma atitude ilegal e imoral, e nem essa parte que está na lei, que é o retroativo dessa primeira parte até fevereiro, eles não pagaram. Então nós entramos com a ação judicial, né, e o poder dele é tão grande que é absurdo as exigências que a juíza está fazendo. Não quero nem comentar, certo? Um monte de absurdos, mas nós vamos atender a todas. Apesar das exigências absurdas, já colocamos 19 contra-cheques, mostrando que não houve o pagamento do retroativo, certo? Já informamos tudo que ela queria, está agora querendo documentação do sindicato de novo, a gente mostra de novo, o sindicato é todo regularizado, então Firmino é muito poderoso, mas nós vamos conseguir arrancar esse retroativo já respondendo a essa questão. Então já está na justiça, já está concluído, falta só essa juíza decidir, e ela está fazendo essas milhões de exigências, cumprir todas. Nós vamos cumprir todas as exigências que nunca existiram e estão existindo agora. Em relação à alocação, eu quero informar de que isso que inclusive já foi publicado, essa lei no Diário Oficial, ela também é inconstitucional. O que é que nós orientamos, né? Todas aquelas pessoas, e não são só professores, a lei que eles aprovaram aí é de qualquer servidor que eles resolverem de forma arbitrária, agora você vai trabalhar em determinado local, né, da saúde, fazendo isso e aquilo, ou sei lá onde, local que eles determinarem. Essas pessoas, se receberem a comunicação, não atendam a comunicação. Essa é a nossa orientação, não atendam. Pegue o documento, ou façam, ou escaneie, ou bata uma foto e envia para o sindicato. Nossos números são públicos, está lá 6 números de pessoas que são licenciados do sindicato, estão nas redes sociais, e envia para nós, e não vá para lugar nenhum. Espere a nossa orientação, porque nós vamos atender caso a caso. Nós não vamos tomar uma medida geral, porque eles têm essa tática de ficar protelando. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo. Então, nós vamos garantir que essas pessoas não sejam prejudicadas no seu salário, né? Então, são essas as duas questões. Respondi sobre retroativo, respondi sobre a questão da alocação. Tem uma outra questão, Ohana, era uma terceira questão, não lembro. Acho que eu esqueci uma das questões, né? As perguntas foram sobre a realocação dos profissionais. Eu já expliquei. E sobre retroativo, e uma pessoa falou sobre o terço das férias, que acho que tem a ver com a publicação da antecipação de férias, que foi colocado para professores. Certo. Essa discussão... O que o sindicato tem pensado sobre isso? Na verdade, ela é específica de um setor, que é o setor do magistério. Então, em relação ao magistério, não há o que discutir. A educação continua em greve. Então, no dia 18, o que aconteceu? Nós suspendemos as manifestações, só que a greve continua porque todas as ilegalidades permanecem. E tem uma decisão do STF que nem desconto pode ter
é quando a greve é motivada por uma ilegalidade cometida pelo gestor. Então, há uma ilegalidade, há uma greve, ele nem pediu a ilegalidade da greve também, a ilegalidade é dele. Então, enquanto a greve continuar, esse é o primeiro ponto, enquanto a greve continuar, não há motivo, certo? Sobre ele decretar férias, não existe férias para quem está em greve. Né? As férias permanecem em julho. Então, vamos supor, a greve termina, supondo, a greve termina em junho. A gente faz uma grande assembleia e vamos discutir a forma de reposição. E quando chegar julho, nós vamos gozar as férias. Né? Então, para nós, não existe férias e uma das ilegalidades, vamos supondo que a gente não estivesse de greve, era justamente essa que foi apresentada. Como é que nós estamos de férias e não foi pago aquilo que está previsto na legislação, certo? Que é a antecipação do terço de férias, no caso, um sexto, que é julho, né? Então, assim, é só um jogo político. Na verdade, o Firmino sabe de todas as ilegalidades que está cometendo. Então, nós da educação, esse setor, porque eu faço, estamos em greve, da mesma forma que a educação estadual encontra-se em greve, certo? Não importa, às vezes há uma dúvida, assim, não importa se a pessoa aderiu ou não à greve, o sindicato ele representa até quem não é filiado. Né? Isso é um aspecto legal importante. Está havendo uma suspensão do contrato de trabalho nesse momento. Certo? Então ninguém pode ser alocado, ninguém tem que primeiro discutir a questão da greve, certo? Essa é uma questão. Ah, eu não aderi, não sei. Sim, problema seu, de consciência sua, mas você legalmente está em greve porque houve a decretação da greve, certo? Então, nesse aspecto aí não há problema. Claro que vai haver perseguições. Óbvio, quem foi que disse? Olha, quem sabe, quem conhece o Firmino sabe. Ele é um perseguidor nato, o Montezuma também é um perseguidor nato. Vai haver descontos e é por isso que o sindicato tem um fundo de greve. Se não fosse assim, a gente nem estaria fazendo essa campanha tão forte que nós vamos fazer agora para arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas. A gente daria era fundo de greve para isso, mas nós não podemos confiar, certo? Eles podem sim e já estão perseguindo as pessoas. Então nós temos que deixar esses recursos do sindicato para combater essas perseguições. Vai com uma pessoa dessa alocada ilegal, vamos segurar a onda dessa pessoa, nós vamos entrar na justiça e vamos segurar o salário dessa pessoa. Então, por isso que estamos fazendo uma campanha para arrecadar recursos para comprar equipamentos de proteção individual, a Tati vai falar sobre isso, e não utilizamos o fundo de greve. Então, essa é a questão básica. Não estamos de férias na educação, estamos em greve. Eu não estou conseguindo ver aqui a imagem da Tati, então enquanto ela resolve. Ah, apareceu aqui. Seu áudio Teve uma, teve uma pessoa que falou também, aliás, mais de uma pessoa, falou sobre aulas online. Vamos fazer o seguinte: a Tati vai falar agora sobre a campanha, que o Sinésio já iniciou o assunto, e aí depois a gente volta e comenta sobre as aulas online, tá bom? Tatiana, você me ouve? Tô ouvindo. Tá. Então, Tatiana, vamos falar para o pessoal sobre a campanha de solidariedade de classe, né? Ela já começou há alguns dias, o Sincerme vem fazendo essa campanha, e queria que você explicasse quais são os objetivos, o que o sindicato tem feito de ações, fala sobre a arrecadação também, enfim, fala aí sobre o que é essa campanha e os objetivos dela. Bom dia, gente. Nós do sindicato resolvemos fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar para compra de EPIs e cestas básicas, né? As EPIs a gente já até já antes mesmo de lançar a vaquinha, a gente já estava adquirindo essas EPIs. A gente conseguiu a um preço razoável e estamos comprando e fazendo doações nas UBSs e nos hospitais, principalmente para aquele pessoal da limpeza, da administração, essas pessoas que infelizmente não estão recebendo os materiais de proteção. Quando chega, que também não está tendo nem para os médicos nem para enfermeiros. A vaquinha é online, né?
A gente, como tem uma necessidade urgente, né, principalmente de alimentos, o que a gente decidiu foi que nós dos sindicatos, iríamos inicialmente fazer uma doação de 50 cestas. Essas cestas não são aquelas que a gente já compra pronta, porque a gente achou por bem que ela é pouco produto. Além de ser pouco produto, a quantidade é muito pequena. Uma cesta que a gente compra pronta é 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz não acho que dá só para um dia, né, para uma família. Então a gente optou por bem de nós mesmos montarmos a cesta. Quem está fazendo essas montagens sou eu, pouquíssimas pessoas, só 3 pessoas. A gente optou só por 3 pessoas fazer essa montagem. A gente fez uma pesquisa, né, nas redes de atacado para ver o local onde se encontra, onde é mais em conta a compra desses produtos. Eu já fiz a compra da primeira parte, que a gente, fora alimentos, a gente optou também por material de higiene e limpeza. Essa parte de limpeza eu já fiz a compra, eu já vou montar a cesta. Falta só a de alimentos, que vai ser na segunda, porque estava faltando algumas coisas. Então, e aí, quando eu vou comprar, eu já vou comprar quando tem tudo que eu quero, né? E já deixo tudo separadinho só para me chegar lá e pegar. Então, eu espero que todos colaborem com essa campanha, que é de extrema importância, necessidade mesmo. Eu já me propus também, vou tentar produzir máscaras para fazer doações também, máscara de TNT forrada, porque apesar da gente comprar, mas está faltando muito ainda. Então eu me propus a tentar fazer, né? E é isso, gente. O que eu tinha para informar. No mais, pode perguntar. E aí, outra coisa é assim, as pessoas que serão contempladas com essas cestas, a gente tem uma comissão, né? Uma comissão encarregada de selecionar essas famílias. A gente prioriza que, no caso, na hora da entrega, nós vamos fazer, algumas pessoas vão fazer essa entrega na casa da pessoa, sem alarde, para não haver aglomeração. Muitas das vezes a pessoa não vai estar nem sabendo que vai chegar essa cesta, porque é alguém que a gente tem contato, que faz uma lista das famílias necessitadas. A gente está precisando realmente daquelas pessoas que estão em situações bem mais complicadas, que não estão conseguindo receber esses auxílios do governo, né? Que a gente está vendo que está difícil. São aquelas pessoas que a gente vê mesmo que não tem condição, que não tem nada, nenhum alimento. Tem um pessoal de Nazária, por exemplo, que estão em situações horríveis lá. Como vocês souberam, a estrada foi cortada, né, por conta da chuva, então tem muita família necessitada. Tem um pessoal também aqui de Teresina mesmo, das favelas, das vilas que estão passando necessidade. Então, a gente está priorizando essas pessoas que a gente sabe que está precisando mesmo, que o auxílio e que não está chegando nada e que ela realmente não tem nada. E é isso, gente. Tatiana, só uma pergunta. Você falou sobre os equipamentos de proteção individual e citou as máscaras, né? Eu queria que você falasse se o sindicato tem recebido muitas demandas específicas dos trabalhadores da saúde, né, que são, assim, dentre os servidores municipais, são aqueles que estão na linha de frente. Você pode comentar sobre isso?
Tem sim. Inclusive, as nossas primeiras doações foram justamente para as UPAs, teve o HUT, o Raul Bacelar, e UPAs, HUT, eu me recordo bem desses três, mas a demanda no municipal, na saúde municipal, é bem grande. Os hospitais, tem muito hospital que as pessoas não estão tendo EPIs. Eu já passei na frente assim do Hospital do Buenos Aires, a gente vê muita gente que trabalha lá sem nada, sem máscara, sem luva, como se fosse um dia normal. Eu acho que eles nem, eu não sei se eles estão tendo noção, ou a gente não entende. Mas tem muito local mesmo que está precisando, e eu me recordo bem desses 3 locais que já foi pedida ajuda e a gente já ajudou. Teve, se eu não me engano, também teve um outro hospital na Zona Sul. O Délio sabe qual é o nome do hospital, porque até ele que foi lá para fazer essas entregas. Mas a demanda no municipal é bem grande. Então, Sinésio, sobre as doações, né? Queria que você complementasse, falando especificamente da vaquinha online. Está sendo feita uma arrecadação financeira, né, através de um site. Eu até coloquei aqui na imagem, esse aqui, o endereço, né? E aí você pode falar como que as pessoas podem contribuir, qual o valor mínimo, qual a meta, Sinésio. Na verdade, parece soar contraditório, né? Uma categoria que tem um achatamento salarial tão grande, né? Ficar fazendo, na categoria, na verdade, isso não é só na categoria, obviamente que é uma campanha da categoria, né? Mas, na verdade, a ideia é justamente essa, mostrar que as pessoas, mesmo com o salário arrochado, elas conseguem, com esforço, né, participar de uma campanha como essa. Ali é o nome da Tatiana, que é a nossa responsável por finanças, que está aqui no debate também, e nós compreendemos que algumas pessoas possam achar estranho, mas, infelizmente, nós não podemos abrir mão do nosso fundo de greve, porque, como já falei, a perseguição do prefeito Firmino Filho é muito grande. Ele faz um discurso muito bonito, mas isso que a Tati falou é fato. Nós temos, inclusive, que ir novamente nesses locais, porque o prefeito não está fornecendo equipamento. Quando eu falo equipamentos de proteção individual, eu estou me referindo a uma simples máscara. Como é que o sindicato está conseguindo acesso às máscaras? O prefeito poderia fazer, sim, um convênio com várias costureiras que a gente sabe que estão com dificuldade até de renda agora, para produzir, bastava orientar, né? Orientar de que maneira seria produzido, né? Então, nós fizemos isso, nós não aceitamos que, infelizmente, nós não podemos chamar uma greve desses profissionais, porque eles são de serviços essenciais, estamos num momento de pandemia, e o que é que nós estamos fazendo? Ao mesmo tempo que a gente chega no local de trabalho, né? Tem até, vamos divulgar depois essas fotos, essas imagens e tudo na própria campanha. E não tem, nós fazemos a denúncia, nós exigimos na direção do local e vamos formar agora, e até solicitamos que as pessoas entrem nas redes sociais do Sindicem e façam as denúncias para, na medida do possível, a gente está indo ampliando, desmascarando essa mentira do prefeito Firmino Filho. Inclusive, em relação ao próprio isolamento social, distanciamento social, existem medidas práticas, como colocar a guarda municipal, né, que são os salários mais achatados que existem hoje, são os da guarda municipal, R$ 796 é o vencimento. Para que eles tenham um salário mais ou menos, eles têm que participar dos operativos. Mas vamos fazer operativos, colocar megafones, colocar eles para fazer o distanciamento das pessoas nas filas, evitar ao máximo essas filas que ocorrem nas lotéricas de forma sistemática. A prefeitura tem estrutura para fazer isso, né? Então, em relação à campanha, infelizmente,
o site que a gente utilizou, não tem o valor que a gente gostaria como mínimo, que é R$10. Quando a Tati foi fazer a inscrição, para a gente começar a vaquinha, que já começou, viu, gente? Quem quiser já pode ir fazendo as doações. A primeira foi a minha para testar, deu certo, já está lá. Não tinha R$10, infelizmente é a partir de R$25. É esse esforço que a gente pede para que as pessoas façam, e depois a gente vai estar divulgando para onde está indo esse dinheiro da campanha de solidariedade de classe. Por que tem esse nome? Porque quem vai morrer, gente, a gente sabe que de vez em quando aparece alguém famoso, alguém rico que morre, mas quem vai morrer é quem não tem condições de se tratar. Felizmente, não para o Mandetta e para o Bolsonaro, que sempre foram contra o SUS, mas felizmente a gente ainda está mantendo o SUS. Temos que manter o SUS. Certo? Um outro aspecto, além de ser a nossa classe, que é a que está morrendo mais, a classe trabalhadora, aquela que produz toda a riqueza, é que o Firmino está com um absurdo aí, que a gente tem uma proposta que é para reverter isso. A prefeitura ampliou as salubridades profissionais de saúde, mas estão querendo pagar só para quem já recebe. Gente, hoje, quem sai na rua já está com risco, ou insalubridade, ou periculosidade, o nome que você quiser, mas nossa proposta é que haja. Isso é uma proposta já aprovada em direção do Sindicerv. Nós vamos exigir que todos aqueles servidores municipais dos serviços essenciais, não só de hospitais, você vai me dizer que um agente de portaria que está numa escola, você vai me dizer que uma pessoa que é obrigada a estar cuidando do trânsito, você vai me dizer que um guarda municipal não está sofrendo risco maior do que as outras pessoas? Está sim, e as outras pessoas que estão em trabalho remoto, afastados do trabalho por algum motivo, não estão de férias, estão numa ansiedade horrível. Então, tirar dinheiro dessas pessoas é outro absurdo, né? O Firmino agora aprovou na Câmara de Vereadores, ele manda em tudo agora, já mandava, né? Então, não precisa mais nem licitação, controla todos os recursos, pode contratar, pois aproveitem. Exatamente para utilizar essa capacidade que tem, produzir os equipamentos de proteção individual e garantir não só para alguns profissionais, mas para todos os profissionais de serviços essenciais da prefeitura, 40%, seja com nome de insalubridade ou de periculosidade. Nós vamos encaminhar essa proposta e vamos fazer essa campanha. É um absurdo a forma como o prefeito está tratando todos os servidores, além de não ter as condições, está reduzindo a remuneração. Então, não pode deixar ninguém de fora, certo? Um auxiliar administrativo que está cuidando do registro, está recebendo as pessoas, é óbvio que essas pessoas... E ficar sem máscaras ainda. Nós vamos na segunda-feira, falaram que seria melhor na quarta-feira. A gente está decidindo se é segunda ou quarta, né? Um funcionário de lá falou que seria melhor na quarta. Qual é a questão? Nós vamos lá porque no hospital do Buenos Aires, imagine, com a frequência que tem, não tem equipamento de proteção individual para aquelas pessoas que primeiro recebem o paciente ali na entrada. Não tem. Inclusive temos as fotos aqui. E nós vamos lá para entregar algumas máscaras e exigir da direção que encaminhe o equipamento de proteção individual, sob pena de se responsabilizar por algum problema. Se alguém pegar o coronavírus por irresponsabilidade da prefeitura, nós vamos processar, vamos querer atendimento e indenização, inclusive, né, porque é uma irregularidade. Nós não aceitaremos isso, certo? Então, essa é a posição do sindicato em relação à questão do equipamento de proteção individual e em relação à gratificação. As pessoas que cuidam da gente têm que ser cuidadas, Firmino. Então, uma pessoa dessa, ela precisa se alimentar bem. Vou dar um exemplo que o sindicato está fazendo, né? Eu não gostaria nem de ficar dizendo muito, porque fica parecendo que é propaganda. Tem um grupo de profissionais, uma determinada UPA, né? Que não querem voltar para casa. O sindicato está pagando o aluguel de uma casa lá próxima, fazemos isso, quem tiver com essa intenção e não tiver condições, procure o sindicato, nós vamos analisar se não prejudica o fundo de greve, se não prejudicar, nós vamos segurar essa onda, e estamos também garantindo hortifruti para manter as pessoas com imunidade alta, com alimentação razoável, porque sabemos que o salário do Firmino não dá para ter uma alimentação boa, não. Então, nós estamos fazendo isso também, como parte já, há 15 dias que a gente tem os carros de som também nas ruas, como parte dessa campanha de solidariedade, que queremos que as pessoas ajudem, porque uma hora vai faltar o dinheiro e nós já dissemos que não vamos entrar no fundo de greve, porque sabemos que o Firmino vai perseguir a categoria que está em greve e essas que não vão aceitar ser alocadas, e aí nós temos que segurar essa onda.
Tem duas perguntas sobre essa questão dos equipamentos. Uma é sobre encaminhar esses equipamentos de proteção a guardas municipais, e outra fala do transporte de alguns trabalhadores que estão na saúde. A pessoa defende a ideia de que esses trabalhadores deveriam ser transportados com mais segurança até o local de trabalho e depois voltassem para casa. Né? O que vocês comentam sobre isso? Eu vou usar o nome, o outro tem um nome de profissionais piauienses, vou começar pelo Cláudio, o Cláudio, né? O Cláudio fala como encaminhar a campanha de EPIs e guarda municipal para manter isolamento. Isso no nosso entendimento, é simples, né? Porque essa campanha de equipamentos de proteção individual, vou dar um exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte agora está com a campanha de que todo mundo tem que usar máscara, saiu tem que usar máscara. Então eles compraram, não sei exatamente a quantidade, milhões de máscaras, inclusive, para distribuir nas favelas, certo? Orientar e distribuir. É mais ou menos em pequena proporção o que nós queremos fazer. Nós vamos chegar nos locais, vamos também levar essas máscaras, inclusive as máscaras que o grupo da Tati aí tá produzindo, nós vamos entregar para as pessoas. E aquelas que a gente já comprou e que já está entregando, vamos entregar nos hospitais para ficar bem diferenciado. Óbvio que a prioridade é entregar nos hospitais e nas UPAs onde o Firmino não está cumprindo com a sua responsabilidade, e nós não podemos fazer uma greve nesse setor agora, que é o mecanismo de ação direta que a gente sempre faz. Então nós não vamos deixar a população na mão. Nós vamos exigir que o Firmino pague os 40% para todos os serviços essenciais, e vamos exigir que tenha equipamento de proteção individual. Então, respondendo ao Cláudio, seria muito simples, Cláudio, porque a gente já sabe que pelas fotos que nós temos, quando a gente sai no carro de som, sai fazendo as fotos, depois a gente pode mostrar isso. Mas a imprensa já tem mostrado, né? São em lotéricas, né? Normalmente lotéricas, bancos e nos mercados. Então, se você. Mercado, quem administra é a prefeitura. É um absurdo a prefeitura não ter uma alternativa de evitar aglomeração em mercado. Você, por exemplo, faz uma detetização, fechou o mercado, pronto, dedetizou, certo? Aí na hora de abrir, vai abrindo parceladamente, é isso. E garante, óbvio que a prefeitura também tem que garantir, nós sabemos que o recurso da prefeitura é enorme, né? 3 bilhões. Então, nesse sentido, 3,2 bilhões anuais. Então, nesse sentido, você começaria pelos mercados, dedetizaria e tal, ia abrindo aquilo que é necessário e ia conversando, garantindo a sustentação daquelas pessoas que teriam que ficar fechadas. Nos bancos e nas lotéricas, você colocaria a guarda municipal, 2, 3 guardas municipais, com um megafone, pode até gravar. No sindicato, por exemplo, tem um. No megafone você grava, gente, por favor, a 1,5 m, aqui está a máscara. Aí a guarda municipal, protegida, ia entregando as máscaras, ensinando como colocar na fila, a 2 metros cada um da fila. Então, é algo que não é absurdo. Sabemos que o presidente da República atrapalha, mas se você tem um carro de som e fala com calma, com tranquilidade, você desfaz essa mentira do presidente, que nós sabemos que o Bolsonaro não está preocupado com as mortes que podem ocorrer. Ele não tem uma teoria científica que está defendendo, certo? O que ele defende é a produção, para que não pare a produção, e essa é uma lição que a gente está aprendendo, né? Sem trabalhador não tem rico. Então, os ricos todos só são ricos por causa da gente. Por isso que eles estão indo para as ruas nos seus carros importados, querendo que o trabalhador se mate nos ônibus, pegando o coronavírus. Essa é a preocupação do Bolsonaro. Então, para nós, essa é a saída. É chegar nos locais e com a guarda municipal, Cláudio, e orientar para que permaneçam distantes e, inclusive, distribuindo os equipamentos de proteção individual, que a máscara já ajuda, como já tem demonstrado vários especialistas em infectologia, de que ela, inclusive, colocando um papel dentro, melhora mais ainda, porque você tem mais tempo de utilização da máscara. É isso, é dessa forma, em relação à questão do... Máscaras, em relação A outra máscaras, pessoa falou sobre transporte, mas a Tati quer falar, acho que ela está falando agora. Em relação às máscaras, eu posso falar que ele comentou que já tem estados em que a pessoa só pode sair se tiver máscara. Só a última informação que eu já tive, e eu estava lá para ouvir, Maranhão já vai começar. Foi ontem, a partir de ontem, sexta-feira. Você só vai entrar, principalmente, eu sei que no Mix Atacarejo, você só entra se tiver de máscara. No Maranhão, a partir de ontem, as pessoas são obrigadas agora a estar na rua, mas com máscara. Então, se o Maranhão já começou,
a gente já sabe que Fortaleza já entrou em colapso. Maranhão também já entrou. É assim somos nós, gente. Então, eu acho que é por isso que se torna mais necessário ainda essa campanha de arrecadação para a proteção do pessoal que está na linha, não só na linha de frente, mas também. Eu considero todo mundo que está na linha de frente, porque todo mundo que está no hospital, para mim, está na linha de frente. Todo mundo que está indo trabalhar está na linha de frente. Então, mais do que nunca, se faz necessário equipar essas pessoas com as EPIs. E o que eu escutei de absurdo quando eu lancei, quando eu divulguei essa campanha de solidariedade, teve gente que criticou porque os ataques por que lá tem dizendo ataques do governador e do prefeito se eles estão fazendo o que a OMS está dizendo que é para fazer, que é o isolamento. Aí eu tive que explicar, gente, ele está fazendo a propaganda do isolamento, mas em contrapartida, ele está chamando os profissionais para vir trabalhar, baixando um decreto dizendo que vai fornecer as EPIs, e os profissionais não estão indo. É uma enganação. Os profissionais estão indo trabalhar de forma suicida, porque estão indo trabalhar sem material de proteção, e isso a imprensa não divulga, né? Infelizmente, só divulga dados que a gente já sabe que não são verdadeiros, porque a gente tem consciência de que existe muito mais gente doente, e não há testes, para todo mundo, eles não estão fazendo teste. Os testes é mais para aquelas pessoas que, por exemplo, chega a falecer no hospital, aí ele vai lá e faz o teste. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu tive, no início assim, do isolamento, nós que estávamos lá na Câmara, a gente teve contato direto com o pessoal da clube. E eu apresentei sintoma. E a orientação da Unimed, não, você fica em casa, se você piorar, estiver quase morrendo, aí é que você vai. Então, o índice de subnotificação é muito grande. É muito grande. Então, para quem tiver dúvidas, querer ter acesso a ler todo o texto que apresenta os objetivos da campanha, aqui mesmo no Facebook, em todas as mídias e redes sociais do Sindicerme, já está disponível o link da vaquinha online. Lá explica para a quantidade, as formas de pagamento, né, as formas de contribuição, e para onde esse dinheiro arrecadado vai ser destinado, como o pessoal já falou aqui, né, da diretoria. São os equipamentos, alimentos e outras ajudas para quem está na linha de frente e para outras pessoas da comunidade geral que também estão precisando disso, né. Agora eu queria ouvir os dois sobre a data de hoje, né, que não dá nem para dizer que é uma comemoração, mas uma comemoração diferenciada, né, que o Sindicerme completa mais um ano de luta, e essa luta agora se dá em meio a um momento de distanciamento, de isolamento social, onde nós que temos a oportunidade podemos ficar em quarentena nas nossas casas, nos protegendo as nossas famílias. E o sindicato continua funcionando, né, de uma nova forma, através das redes virtuais, mas tem alguns funcionários que ainda estão na sede, né, que são os vigias, mas o sindicato tem tomado todas as medidas de proteção para manter a entidade funcionando, para proteger a categoria e fazer suas lutas, mas também vivendo um momento diferente. E, Sinésio, como é celebrar, digamos assim, esses 31 anos de luta do Sindicerme, nesse novo momento que a classe trabalhadora vem enfrentando, né, de pandemia? Bem, na verdade, não foi muito agradável você estar num processo de
impulsionar a greve de todo o serviço público municipal, que era o que iria acontecer, porque o Firmino não concedeu o reajuste em 2019, certo? Já tem a judicialização do reajuste de 2017. O Firmino rasga a Constituição Federal na hora que ele quer, eu não sei como é essa relação dele com o judiciário. Tem uma acumulação ilegal, por exemplo, do secretário de Educação, que é o candidato do Firmino. Ele tem 3 vínculos, né? Tem o IPMT, R$17.000, R$11.000 como secretário, e ainda tem o vínculo da UESP, que no processo onde a gente acionou judicialmente, ele se defendeu dizendo que não sabia que o salário estava entrando na conta dele. Quer dizer, então, é só para exemplificar essa relação que existe entre o poder executivo e o judiciário, que nós precisamos acabar com isso. É um momento importante de reflexão. Não é a primeira vez que o sindicato está aniversariando numa situação sui generis, né? Parece que todo ano tem uma questão diferente. Essa é a mais absurda, né? Porque corta da gente aquilo que a gente tem de melhor, que é a ação direta. Quando você está em manifestação, quando você está em atos, está numa ocupação, você tem um poder político maior em relação aos gestores. Só o fato de você ver aqueles vereadores, né? Com medo da base, porque com medo mesmo, quem deve teme, certo? Porque sabem que estão fazendo a coisa errada. Isso aí já dá um poder de barganha no sentido de garantir os direitos que a gente vem há 31 anos lutando. O Sindicerme já teve períodos em que na direção havia pessoas que eram ligadas à prefeitura e só fizeram se locupletar, inclusive nós estamos processando uma direção anterior aí que nunca prestou contas, né? Naquele período lá do professor Solistício. Eu posso dizer o nome porque o processo já está na justiça mesmo, né? Quando a gente fala 31 anos de luta, não é 30 anos de luta da direção do Sindicerme. O Sindicerme não é só sua direção, né? Se fosse isso, não tinha nenhuma conquista. As conquistas do Sindicerme é porque sua base é combativa. E, em especial, não há por que não dizer que a mais combativa é a do magistério, certo? Às vezes, mas vocês só lutam pelo magistério. Não, o magistério é o que responde ao chamado. E é isso que nós estamos fazendo aqui, dizer exatamente para que as pessoas respondam ao chamado do Sindicerme, né? Tem que lutar, né? Não tem que esperar, não somos deputados, não somos vereadores, né? Ficar enganando as pessoas aqui e de 3 em 3 anos vai fazer um balanço e mentir dizendo que não. É para vir junto, direção é para lutar junto. Já comemoramos aniversários em plena greve, fazia o bolo na frente da prefeitura, acampados, né? Já teve várias situações, já fizemos também numa manifestação na Frei Serafim. Então, assim, essa aqui é a pior, não vai ter bolo, não há o que fazer de celebração do ponto de vista mais formal, mas celebramos a nossa continuidade na luta. Mesmo com essa pandemia, nós temos essa nova forma de lutar. E isso para não deixar sem resposta uma pergunta sobre o transporte que houve ali, não sei bem, acho que foi profissionais piauienses e maranhenses, não tem o nome da pessoa, sem problema. Pessoas são educadas, a gente tem que responder de forma educada também. Então, nesse sentido, a nossa posição, vou dar um exemplo concreto. Nós sabemos que o Firmino não gosta muito dos motoristas por aplicativo. Mas se ele esquecesse um pouco isso, nem sei o que motiva, eu sei, é porque eles lutam, já vi, inclusive eles mandando a Graça Morim retirar um projeto lá da Câmara, e ela teve que retirar mesmo, porque a pressão foi grande. Então, por que ele não faz uns contratos? O sindicato já fez isso várias vezes. Por que ele não faz, e agora mesmo que a licitação está suspensa, não faz um contrato com alguns motoristas de aplicativos para levar e trazer esses profissionais para casa? Porque é complicado. Primeiro porque os horários de ônibus estão daquele jeito, né? Os ônibus já são um absurdo. E aí você colocar profissionais de saúde que já estão sendo discriminados dentro dos ônibus, para diariamente ser discriminados, né, nesse trajeto para casa, e correr o risco também de ser contaminados no ônibus. Não é só de contaminar. Quando você usa máscara, por exemplo, você está evitando contaminar o outro. Eu, por exemplo, posso ter o vírus e só saio de máscara para não contaminar. 80% é assintomático, 80% das pessoas são assintomáticas. Pode ter o vírus e estar contaminando alguém quando sai. A gente só sai aqui quando necessário, vai fazer uma diligência, vai no UBS ou algum local, mas o restante é o supermercado, e só vai uma pessoa.
O restante é dentro de casa, né, no isolamento, para evitar que essa curva de contaminação aumente. Então, a nossa sugestão é exatamente essa. Contrate motoristas por aplicativo, né, para levar os profissionais para casa e de volta nos horários corretos, para evitar essa aglomeração, porque ônibus é sinônimo de aglomeração. Sabemos que os interesses econômicos são outros, mas dá uma suspendida nisso aí por um tempo, em nome da humanidade que a gente tem que ter, né? Em relação a essa iniciativa que a gente está apoiando, pagando o aluguel aí de um grupo de profissionais para ficar mais próximo da unidade de pronto atendimento, a prefeitura também poderia fazer isso, né? Verificar quais são os que têm essa necessidade, porque no caso específico que eu estou falando, as pessoas diziam que quando chegava em casa, a própria família ficava receosa, e com razão, né? O vírus é invisível. Apesar de todos os procedimentos, fazer isso diariamente é uma coisa muito estressante. Então, é outra sugestão, né? São duas as sugestões em relação à questão do transporte. Motorista por aplicativos, para evitar aglomerações, e a questão de alugar pontos próximos às UPAs e aos hospitais. Agora eu gostaria que a Tatiana também comentasse essa questão da data, né, os 31 anos de luta do Sinterme, e ela respondesse a duas questões. Essa da data, né, como é que ela enxerga esse novo momento, né, justamente no dia de hoje, e também sobre aulas online, que foi um comentário. Eu queria que você falasse disso também, Tatiana. Bem, comemorar o aniversário do sindicato da forma que a gente está comemorando é triste, né? Não é bom, porque a gente não está tendo contato direto com pessoas que a gente, para quem a gente trabalha. Então, é totalmente atípico. Já comemoramos o aniversário do nosso sindicato já em acampamentos, em momentos de grupo, mas nesse formato é bem atípico e triste. Triste também até pelo próprio motivo. Sobre as aulas online, eu penso da seguinte forma: essas aulas online é a forma mais clara de exclusão da sociedade. Manter o Enem, inclusive até isso são palavras do próprio ministro da Educação, escolher os melhores. Então, deixou bem claro para ele quem são os melhores, né? É quem tem acesso à internet, é quem tem notebook, é quem está na rede privada. E até quem está na própria rede privada também é aula de enganação. Eu digo isso porque minha filha está na rede privada e está tendo aula de enganação. É uma aula, uma falsa aula, que na realidade diz que é aula para justificar o não abatimento na mentalidade, né? Mas para a rede privada é isso. Não, nós estamos dando aulas online, nós investimos em tecnologia, em qualificação dos professores, então por isso não há necessidade de redução de qualidade. Mas uma questão gente, tem aula, né? É encarado como aula? Então, por que dizer que é férias? É meio contraditório. Se é uma aula, vai valer como aula para o judiciário, né? As escolas privadas, ela diz que para o judiciário é uma aula, sim. Então, se é uma aula, por que diz que os professores estão de férias? Que férias é essa que o professor vai ter que planejar uma aula e dar uma aula? Na rede pública, quem vai assistir essa aula, gente? Praticamente ninguém. Porque a pessoa hoje ela está preocupada e é uma preocupação real, gente, será que eu vou ter um aluno que vai estar preocupado se vai ter
como que ele vai conseguir estudar? E como é que ele vai conseguir ter acesso a esse material? A FUNEC, por exemplo, ela está obrigando alguns professores a ir até a escola e fazer impressão de material para entregar junto com cesta básica. Olha a exposição desnecessária do profissional professor, a exposição desnecessária do próprio vigia, do próprio pessoal da direção ao vírus, para uma coisa que a gente sabe que não vai surtir efeito, gente, porque a aula tem que ser presencial. A aula à distância, na realidade, seria somente uma ajuda, mas não contando como aula mesmo. Eu vejo isso pela própria experiência que eu estou tendo dentro de aula. Não existe aula online. Não existe. O aproveitamento praticamente zero. Zero. Isso tudo é só para poder tentar segurar o Enem, né? Tentar segurar o Enem e fazer a seleção, como ele diz, dos melhores, né? Ou seja, dos afortunados. O restante é exclusão total, exclusão generalizada, gente, até da própria vida, né? Sinésio, em relação às aulas a nível municipal, a categoria está em greve, né? Então, eu acredito que a orientação continue sendo essa. E aí, eu quero que você comente isso e que você já encaminhe aí para as considerações finais, que a gente está pertinho de encerrar a transmissão. Sinésio. Então, quando você fala de educação à distância, você não está falando somente de um setor, né, que são os profissionais da educação, né? Você está falando praticamente de todos os trabalhadores que têm a educação pública como um serviço básico. Então, falar de educação à distância é falar de um problema de toda a classe trabalhadora, não somente dos profissionais da educação. Os trabalhadores em educação são aqueles que, em tese, instrumentalizam, na prática, fazem acontecer a educação pública ou a educação privada. Então, a nossa compreensão, e nós do Sindicerme fazemos parte de um coletivo sindical e popular. Nós do Sindicerme, nós nos organizamos no Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas, que reúne todas as centrais sindicais, os sindicatos. Inclusive, a nossa ideia é lançar um documento dizendo como é que a gente defende um programa para esse momento, como a proibição das demissões, um programa de renda mínima, investimento em saúde. Tudo isso que a gente está colocando é dentro dessa linha programática. Quando a gente diz que todos os trabalhadores, né, de serviços essenciais devem ter um incremento de 40% no seu salário, nós estamos falando de todo mundo que, nesse momento, não pode ficar em isolamento social, certo? Então, assim, você tem um médico, ele tem um salário, 40% em cima do salário do médico, não é a mesma coisa que 40% em cima do salário de um auxiliar administrativo, certo? Então, assim, cada um vai ganhar proporcionalmente aquilo que já tem como salário. Portanto, não é esse absurdo. Então, 40% é o que nós defendemos para todos os que não estão em trabalho remoto. E com quem está no trabalho remoto e está afastado por algum problema, tem que manter o seu salário. Porque salário é consumo, é isso que vai fazer com que o próprio dinheiro retorne para a prefeitura, né? Então, essa é a posição bem explícita do sindicato. Sobre a educação à distância, nós não compreendemos que isso possa substituir em nenhum momento o ensino presencial. Entendemos que ele pode ser um auxiliar, ele não pode contar, inclusive, como aula. Isso é irregular, isso é ilegal, além de que é antipedagógico. Se a gente for discutir do ponto de vista pedagógico, aí que nós vamos ter mais argumentos. Nós, daqui a 15 dias, vamos fazer um debate nacional sobre educação à distância, através do Travessia, que é o coletivo sindical nacional ao qual a gente está ligado, né? Fizemos já alguns debates, já fizemos um sobre solidariedade de classe agora, nessa semana, anteontem. E nós vamos fazer
fazer um outro daqui a 15 dias sobre educação à distância. E pretendemos fazer semanalmente esses debates, porque no WhatsApp, por exemplo, é muito difícil para nós ficar respondendo, às vezes a gente responde a mesma pergunta várias vezes. Numa live como essa, ela fica registrada, né? Já estão perguntando aqui se a gente vai organizar. Na live fica registrada, é só verificar aí as nossas propostas. Então, nossa posição sobre a educação à distância, essa da rede estadual, por exemplo, para nós é absurdo. E sobre a questão do Enem, que a Tati falou, já foi suspenso pela Justiça o Enem desse ano lá em São Paulo. Já tem uma decisão judicial. Na nossa compreensão, para a realidade que nós temos agora, vou falar do Piauí e vou falar de Teresina. Nós temos a rede municipal em greve, tem que ser respeitado o direito de greve, essa lei não caiu ainda, né, o governo Bolsonaro não conseguiu destruir o direito de greve ainda, e a rede estadual também está em greve. Então, se estamos em greve, a primeira coisa a fazer é resolver a questão da greve, certo? Então, nem na rede particular e nem na rede pública funciona a educação à distância substituindo a aula presencial. Então, a aula presencial não pode ser substituída por educação à distância. Isso não trata apenas da questão da pandemia em momento nenhum. A educação à distância, ela vem como acessória, ela vai contribuir para a aula presencial, porque a reação, aquela ligação que o professor tem com o aluno, a própria expressão, e tudo isso do rosto do menino, você sabe, assim, quantas vezes a gente não chega numa situação e diz assim, mas esse menino tirou nota 5, não acredito. Por que você diz isso? Porque você está diariamente com ele, você observa, você sabe que ele pode ser melhor. Isso que é o que nós chamamos de avaliação qualitativa. Isso é fazer com a educação à distância, né? Não é só por conta da frieza do processo, não. É porque tem questões presenciais que são insubstituíveis, portanto, a nossa posição, vamos fazer um debate melhor daqui a 15 dias, é de que a educação à distância não substituirá jamais a presencial. Não temos isso ainda aqui na rede municipal, mas o que nós defendemos é o seguinte, nós estamos fazendo essa discussão, ela ainda não está fechada na diretoria do Sindicerv, nós vamos reunir na quinta-feira, nós defendemos, vamos apresentar na direção do sindicato, para a gente fazer essa discussão, de que seja unificado os 2 anos, 2020 com 2021, e a gente faça um processo de garantir que quando a gente puder normalmente se encontrar, a gente faça um programa que dê conta dos conteúdos dos 2 anos, certo? Presenciais. É essa mais ou menos a ideia, né? Esperamos que não fiquemos até o final do ano sem nos encontrar. Não existe para nós ainda, na minha opinião, ainda outra proposta que se possa apresentar, mas vamos avaliar na reunião de diretoria para a gente ter uma posição de direção sobre como repor essas aulas da greve, e nós ainda estamos em greve, e na rede estadual também, ainda em greve. Então, nós já vamos encaminhar aqui para encerrar a transmissão. Lembrando que vai ficar salvo, então, as orientações, tudo que foi comentado, vocês podem consultar depois no vídeo. E lembrando que tem também a campanha de solidariedade de classe, né, do Sindicerv, que vocês podem acessar o site e fazer a sua contribuição. Muito obrigada, Sinésio. Obrigada, Tatiana. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Da minha parte, agradecer, né, e a boa participação. Nós vamos fazer desse instrumento aqui algo constante, vamos planejar na reunião de diretoria as próximas lives. A nossa sugestão é que, nos comentários, a gente não dê resposta às pessoas que ainda estão naquela disputa eleitoral ridícula entre 2 polos, né, da mesma coisa. Ninguém dá resposta a isso, não, porque, na verdade, essas pessoas estão doentes. Então, se elas estão doentes, precisam de tratamento, não precisam de respostas. Mas, de conjunto, as questões foram, estou observando aqui, as perguntas foram muito, muito bem colocadas, né, e, pelo que eu estou vendo, foi muito proveitoso, temos até várias colocações importantes que vamos analisar na reunião de diretoria, e vamos deixar isso exposto no Facebook, né, para quem quiser observar o que a gente já tem como decisão. E agradecemos a participação de todos, a quem assistiu, a quem fez perguntas muito inteligentes, certo? Aqueles que ainda não entenderam qual é o motivo, espero que leia os outros comentários para compreender qual é o objetivo desse tipo de live.
nós hoje temos isso como principal instrumento e esperamos que o prefeito chegue até o prefeito e nós vamos comunicar oficialmente todas as nossas sugestões e algumas questões nós vamos resolver também na via judicial. Estaremos no Ministério Público na próxima semana, porque não aceitamos essa estratificação que o prefeito quer fazer com os servidores, uns ganhando uma gratificação, outros reduzindo, ele quer retirar. Ele quer retirar direitos de alguns servidores, como, por exemplo, uma pessoa que tinha a periculosidade, o risco de vida, não vai ter mais. Uma pessoa que tinha um adicional e aí teve que sair do trabalho presencial porque tem uma doença, ele quer retirar. Isso é desumano. E nós vamos acionar judicialmente o prefeito em relação a isso e fazer a denúncia pública, como estamos fazendo agora. Então, agradecemos aí a boa condução da Ohana, a participação da Tati, da nossa parte foi muito importante e da nossa parte também está aprovado esse tipo de atuação pelas lives que a gente está estreando agora. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Tatiana. Obrigada. Tatiana, Sindicerme para a luta continuar, continue acompanhando as nossas redes sociais.